Muito bem, meu amigo, vamos falar da conturbada passagem de Wellington Rato pelo Esporte Clube Vitória. Jogador de 33 anos, que o Vitória pagou 5 milhões, jogador está de saída para a equipe do Goiás, vai jogar a Série P do Campeonato Brasileiro. Falaremos mais sobre isso dentro desse vídeo, mas antes pedir para você deixar o seu like, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, que você também se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e hype esse vídeo que tem um oferecimento de Uniagro 20 anos de campo. Por falar em Wellington Rato, eu estava vendo nas redes sociais dele, o homem tá fininho. Imagine, praticamente nesses 5 meses de Vitória, foi uma de nossas reclamações, que o Rato não conseguia entrar em forma, que o Rato não conseguia, nos jogos, ter aquela intensidade que a gente esperava. E acredito que isso foi um dos fatores predominantes, porque os números do Rato não são tão ruins, né, gente? 24 jogos, ele marcou 2 gols e deu 5 assistências. Eu acho que o que faltou mesmo foi aquela coisa da intensidade, se entregar mais nos jogos, porque a expectativa foi muito grande para o jogador. E quando você tem uma expectativa muito grande e você rende muito abaixo disso, você se frustra. E aí chegou no estupim da relação Rato-Vitória, Vitória e Rato. Para ser bem sincero para você, a impressão que eu tenho é que o Wellington Rato não se sentia bem no Vitória. Até mesmo a gente da imprensa que fica ali embaixo, vendo os jogadores passarem para dar entrevista, o Rato nunca colocou a cara para falar. Sempre passava com cara fechada, como se tivesse insatisfeito, mal-humorado. Foi assim toda essa passagem no Vitória. E também o Vitória não se agradou de Wellington Rato. Eu estou me lembrando, antes de falar da situação com o Goiás, que logo após a eliminação contra a Universidade Católica, lá no Equador, a eliminação da Sul-Americana, Vitória retornou para São Paulo, e aí eu tive informação de bastidores, informação quente, pode ter certeza, informação segura, e na ocasião eu perguntei, está existindo algum problema no elenco do Vitória? Tem algum problema no grupo? O elenco está rachado, os jogadores não se entendem, é um problema com o Carpini? E a fonte me falou exatamente isso. Olha, o problema não é dos jogadores com o Carpini. Com Carpini e jogadores não existe problema. Estou falando para você o que a fonte me disse. O problema é entre eles. Existe um problema entre os atletas. E aí, para bom entendedor, meia palavra basta. E a fonte falou assim: estamos investigando. Não deu 24 horas depois, o Rato foi dispensado. O Rato foi liberado do Vitória. E aí, na primeira entrevista pós-afastamento do Rato, o Carpini frisou muito isso, da questão do ambiente, falou de um ambiente melhor, de um ambiente mais leve, e que era isso que ele ia levar para frente, e era nisso que ele ia se apegar para o decorrer da temporada. Estranho. Logo após o afastamento do Rato, você tem um ambiente melhor, um ambiente mais leve, um ambiente mais tranquilo para se trabalhar. Então dá a se entender que realmente o Rato vinha causando algum tipo de desconforto nos bastidores do clube. Não deu certo. Quando ele fez o gol contra o Flamengo, ele provocou a torcida, ficou fazendo isso aqui, como dizendo, né? Vai agora, aí, vai agora, vaia. Fiz o gol, e aí? Vão me criticar? Não deu certo essa relação Vitória e o Wellington Rato. O fato é que o jogador tem contrato com o Vitória até 2027, tá? Então teria aí mais de 2 anos e meio de contrato. Ele está indo emprestado lá para a equipe do Goiás, e aí os salários serão aí divididos, né? O Vitória vai pagar uma parte e o Goiás vai pagar a outra parte. Isso também foi motivo de crítica por parte de alguns torcedores. Mas se você colocar na balança, gente, o prejuízo já foi dado.
O prejuízo já existe. Então, para que não seja ainda maior o problema, se é a única forma no momento de achar uma solução, ainda que uma solução que não seja definitiva, um paliativo que seja, pelo menos ameniza um pouco esses custos todos que o Vitória teve com o Wellington Rato. E aí o seguinte, o Goiás hoje é o segundo colocado na Série B com 29 pontos e o Curitiba é o primeiro com 30 pontos. Só que o Curitiba tem 15 jogos e o Goiás tem 14, um jogo a menos. Se o Goiás subir, o Rato deve permanecer por lá. E aí sim, o Goiás arcaria com os salários do Wellington Rato. Mas segundo uma fonte lá de Goiânia, que eu estava conversando mais cedo, ele me disse o seguinte, que não é apenas o Goiás subir, o Rato também precisa bater algumas metas, né, alcançar algumas metas. E aí ele não me exemplificou quais seriam essas metas. Mas aí a gente pode imaginar, né? Ele vai ter que jogar boa parte dos jogos, se não titular, mas pelo menos entrar nas partidas, já que ele está chegando com um bonde andando. Então não é só o Goiás subir, ele também precisa alcançar algumas metas dentro desta temporada da Série B, beleza? Então, jogador encaminhado para o Goiás já fez até uma postagemzinha lá com os queijinhos, né? Com a carinha lá de um ratinho, aquele emotion. Então o Rato vai seguir a vida dele, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, pro Vitória, dos males, quer dizer, o mal já é grande, né? Foi amenizado o problema, porque o Vitória gastou muito dinheiro, vai pagar ainda aí as parcelas do Rato, né, de 5 milhões à equipe do São Paulo. Então, para amenizar esse problema, vai dividir o salário e quem sabe em 2026 o Goiás arque com tudo e aí o Rato de vez vai seguir a vida dele, beleza? Então é isso aí. Agora eu quero te perguntar, o que você acha que foi predominante, o que você acha que foi o fator principal para o Wellington Rato não conseguir jogar pelo Vitória? O que você acha que aconteceu? Foi questão física? O Carpini chegou a citar problemas pessoais em alguns momentos, mas pelo que eu vi lá, ele se dava muito bem com a esposa, com o filho, parecia não ser nenhum tipo de problema ali. Casamento, né? Só se foi outra situação. Mas o que você acha? O que pode ter acontecido aí nesse período de Rato no Vitória? Então deixa aqui para mim a sua opinião e o seu comentário, tá certo? Nós estamos fazendo uma vaquinha, gente, que é para mim viajar pela primeira vez, né, assistir o Vitória fora de Salvador. Vai ser agora em agosto. Vou pro jogo Flamengo e Vitória. E peço essa ajuda a vocês, está na tela aí o número do Pix. Até o momento já arrecadamos aí R$298. Então, quero agradecer também você que já colaborou. Muito obrigado, tá bom? Deixa o like, se inscreva no Resenha do Leão. Voltaremos aí daqui a pouquinho com mais informações do Vitória. Tchau!